Olá, seja bem-vindo à nossa palestra do estudo do BSF, Apocalipse. Estamos no capítulo 20 de Apocalipse. Terminaremos agora no final de maio e voltaremos em meados de setembro, final de agosto, começo de setembro, com o Povo da Promessa, Exílio e Retorno. Se você ainda não é inscrito no BSF, no link do YouTube tem o número do WhatsApp, onde você pode deixar seu nome e telefone, que entraremos em contato e mostraremos os grupos que tenho. Discutimos em grupo, fazemos devocional diário, discutimos em grupo, recebemos as notas explicando a lição e essa palestra complementa a quarta abordagem. Agora nós estamos na palestra do capítulo 20, Jesus reinará plenamente antes do juízo final. Você já se perguntou por que o mal ainda parece vencer? Por que tantas crianças sofrem, famílias são destruídas e a corrupção se alastra sem consequências visíveis? Às vezes, ao olhar para o mundo, ou até para a nossa própria história, parece que o mal tem a última palavra. Parece que estamos perdendo uma luta. Há uma sensação de que algo está profundamente fora do lugar. E de fato está. Essa desordem tem um ponto de partida claro, o Éden. Lá no princípio de tudo, Deus criou um mundo perfeito, sem dor, sem morte, sem mal. Mas a serpente, antiga, chamada Diabo, apareceu com palavras sedutoras. Ele não usou violência, mas, mas usou mentira. Não gritou, nem gritou, apenas questionou. Foi isso mesmo que Deus disse? E ao semear dúvida e orgulho no coração humano, ele seduziu a humanidade a rejeitar o governo de Deus. O resultado foi devastador. A partir dali, a história humana se tornou um palco de rebelião, morte, injustiça e trevas. Essa mesma serpente, agora chamada explicitamente de Satanás e o diabo, em Apocalipse 20, continua agindo ao longo da história, enganando as nações, distorcendo verdades e conduzindo os homens para longe de Deus. Mas o plano de Deus nunca saiu do controle. Desde Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a história caminha com um destino certo. O juízo do mal e o estabelecimento do reino de Cristo. E aqui, em Apocalipse 20, nós vemos essa promessa finalmente se cumprindo. Jesus voltará para reinar de forma literal sobre a terra por 1000 anos. Nesse período, Satanás será acorrentado, os santos ressuscitarão e reinarão com Cristo, e o mundo verá, pela primeira vez, um governo perfeitamente justo, santo e inviolável. Este não é um símbolo, é a realização concreta do que os profetas anunciaram, os apóstolos esperaram e os mártires lutaram com o próprio sangue. Jesus reinará com justiça e o mal será vencido. Este é o cenário que abre a primeira cena de Apocalipse 20. O mal será amarrado e Cristo assumirá o trono. Vamos dividir nossa palestra em duas partes. Jesus reinará com justiça, do 1 ao 6. Cristo destruirá o mal definitivamente, do 7 ao 10. Diante dessa cena cósmica, onde a antiga serpente será vencida e o governo de Cristo será visível, João nos conduz à primeira grande etapa do cumprimento final do plano de Deus, a prisão de Satanás
e o estabelecimento do reinado milenar de Cristo. O mal será contido, a justiça será exercida e o povo de Deus participará ativamente do reino. Antes de entrarmos, mergulharmos mais profundamente na passagem, é importante entendermos as principais interpretações sobre o milênio que no mundo cristão existe. Existem três visões predominantes que elas oferecem diferentes perspectivas ou interpretações sobre como entender Apocalipse 20. A primeira dela, o pré-milenismo, é a visão adotada pelo BSF, que explica: Jesus voltará antes do milênio. Pré-milênio está referindo-se à volta de Jesus. Então, pré-milênio, pré-milenismo, antes do milênio, Jesus volta. E será um milênio, 1000 anos, literais. Os crentes ressuscitarão no início e vão reinar com Cristo na terra nesse período. Note, aqueles que estiverem, os cristãos que estiverem no momento quando Cristo voltar, serão arrebatados, encontrarão com Jesus e aí voltarão com Cristo. Aí depende da linha se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas entendem que vão subir para os céus, passar por lá 7 anos e voltam com Cristo, pós-tribulação. E os pós-tribulacionistas entendem que depois da tribulação eles sobem, encontram com Cristo e já descem para estabelecer o milênio. Se você quer mais detalhes sobre a tribulação, nós explicamos isso na palestra 13, 12 e 13. Melhor na 13. Vai estar bem explicado o período da tribulação e essas visões que nós estamos explicando agora. Aqui é um overview para interpretarmos Apocalipse 20. Então, essa visão pré-milenista, ela entende o milênio literal, entende que os cristãos vão estar reinando com corpo glorificado, vão estar reinando com Cristo, selados, e vão estar reinando sobre aqueles que não aceitaram Cristo, aqueles que são incrédulos ou vão nascendo durante o milênio. Satanás é preso nessa visão, os santos reinam, e ela entende isso. Nós vamos passar por mais detalhes quando entrarmos ao texto, porque vamos seguir essa visão. Mas também existem outras duas visões importantes e aceitas no mundo cristão, que é o amilenismo, onde interpreta Apocalipse 20 como sendo simbólico e espiritual. Então, o milênio é simbólico, representando um período entre a vinda de Cristo, a primeira vinda, a morte e ressurreição, e até a segunda vinda, onde ele virá e já executará o juízo final. Então é simbólico. Satanás está preso em um certo grau simbólico e o reino aqui é reino espiritual. O pós-milenismo, eles acreditam que a igreja vai promover um tempo de crescimento do evangelho e a evangelização até que o mundo seja transformado. Ou seja, o mundo vai ser evangelizado, o mundo vai ser transformado. Depois disso, Jesus voltará. É chamado um período de ouro, que o evangelho vai propagar a um certo ponto que todos vão se render e curvar ao evangelho e aí Jesus volta para reinar. O milênio é um progresso, é como se fosse um progresso espiritual. Cristo reina através e por meio da igreja até a sua volta. Versículo 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
João vê um anjo com autoridade que desce do céu com uma chave. Autoridade legal, essa chave representa. E uma corrente, um instrumento de restrição. O abismo é um local onde demônios temem ser lançados, como a gente pode ver em Lucas 8:31, ou seja, um lugar real de prisão espiritual, temporária. Versículo 2: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o correntou por 1000 anos. Estamos interpretando na linha, vamos seguir a linha pré-milenista, que isso significa, a interpretação é literal. Aqui nós temos os 4 nomes de Satanás. Eles aparecem, eles se destacam. A identidade e história de Satanás. Dragão, força destruidora, como a gente viu em Apocalipse 12:3. Antiga serpente, remete a Gênesis 3, a origem da queda, como começamos a nossa palestra. O diabo, caluniador, Satanás, adversário, inimigo. Ele é preso, acorrentado por 1000 anos, inaugurando o período do milênio, sem influência de Satanás. Versículo 3: Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás é trancado, é selado, uma prisão segura. O objetivo? Impedir que ele continuasse enganando as nações. Mas essa prisão é temporária, pois no final do milênio ele será solto para um último ato. Diz que é necessário que ele seja solto. Aqui não está claro qual é essa necessidade, mas a gente pode ir para frente, vamos fazer algumas interpretações sobre essa necessidade. Versículo 4: Vi nos tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João vê os tronos dos que foram fiéis até a morte. Quem são eles? Mártires do tempo da tribulação, que estudamos nas palestras anteriores, aqueles que rejeitaram a marca da besta, e que agora ressuscitaram para reinar com Cristo. Essa ressurreição é física, não apenas espiritual, inaugurando um governo compartilhado com Jesus. Versículo 5: O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os fiéis. Os demais mortos, ou seja, os ímpios, serão ressuscitados apenas após o milênio para o julgamento. Nós vamos estudar isso semana que vem, versículo 11 a 15. Aqui há 2 ressurreições distintas, algo que reforça a cronologia e a linha pré-milenistas. Nós estamos vendo aqui que vai ter essa primeira ressurreição dos fiéis para governarem e reinarem com Cristo, o reino literal, por 1000 anos. Felizes é os santos que participam da primeira ressurreição, versículo 6. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Os ressuscitados são chamados felizes e santos, protegidos da segunda morte, ou seja, do lago de fogo, ou seja, do julgamento. Eles serão sacerdotes e reis. O que ecoa 1 Pedro 2:9 e Apocalipse 1:6. Um povo que serve e governa com Cristo. Com isso, nós vamos chegar ao nosso primeiro princípio. Jesus reinará com justiça. Jesus reinará com justiça. Por 1000 anos, literal, um governo justo aqui na terra. Primeira ressurreição, um privilégio dos fiéis que reinarão com Cristo. E zero engano. Satanás estará impedido de enganar as nações durante o milênio. Desde o Éden,
a humanidade sofre os efeitos do engano da serpente. Vivemos um mundo corrompido por mentiras, onde a justiça parece ausente e o mal muitas vezes triunfa. Mas Apocalipse 20 nos mostra que o plano de Deus não falhou. Ele apenas está esperando o tempo certo. A antiga serpente será presa e Cristo assumirá o trono visível e incontestável. O reino milenar é a demonstração pública da autoridade de Jesus sobre o mal e sobre a história. E surpreendentemente, aqueles que foram fiéis até a morte reinarão com ele. Essa é a promessa gloriosa revelada, um reino literal, futuro, real, onde a justiça de Deus será exercida por Cristo, compartilhada com os santos. Deus está nos mostrando para onde a história caminha, para que possamos ajustar nossa rota no presente. E aqui fica algumas observações para nós. A sua fidelidade hoje está preparando você para reunir com Cristo amanhã? Ou podemos refrasear dizendo, sua felicidade hoje te está preparando para reinar com Cristo amanhã? Você está vivendo como quem será um governador do rei? Ou está vivendo como se tudo fosse terreno e passageiro? Onde a sedução da serpente ainda tem espaço para te enganar os seus pensamentos ou decisões? Onde a serpente tem encontrado espaço no seu coração, na sua vida? O que você precisa deixar para reinar com Cristo sem reservas? Segunda divisão, Cristo vai destruir o mal definitivamente. Vamos lembrar que Jesus está na primeira divisão, sentado no trono. Ele é o Messias, aquele que os judeus estão esperando, cumprindo todas as profecias relacionadas a um reino justo, íntegro, cetro de ferro, durante esses 1000 anos. Mas agora esses 1000 anos acabam. E no versículo 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse versículo conecta diretamente com a doutrina do milênio literal. Os 1000 anos de paz e justiça sob o reinado visível de Cristo se encerram aqui. Satanás é solto. Não representa uma falha no governo prisional de Deus, de Jesus, mas um ato soberano de Deus para expor os corações humanos. O é necessário que nós falamos no início pode ser interpretado como vamos expor o coração dos seres humanos da época, porque mesmo após um tempo ideal de governo divino, muitos ainda escolherão se rebelar. Isso mostra que a raiz do problema não é apenas o ambiente externo, é o coração caído que precisa ser regenerado. Tudo em paz, um governo ótimo, mesmo assim o pessoal se rebela. Está com o coração corrompido. Quantas vezes você já ouviu, nossa, mas se meu governo fosse bom, nossa, mas se tivesse paz, nossa, se tivesse aquilo, eu buscaria Deus. Isso não é verdade. Por quê? Porque nem na paz, não é a paz que transforma. Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. A atuação de Satanás ao sair para enganar ecoa o papel desde Gênesis. Ele é o pai da mentira. O uso de Gog e Magog remete a Ezequiel 38:39 e representa uma rebelião global contra o povo de Deus ao final do milênio. E isso os judeus estão esperando.
A doutrina do milênio nos mostra que, mesmo depois de um reinado visível e justo de Cristo, haverá corações não regenerados. Eles obedeceram externamente, mas nunca nasceram de novo. Quando Satanás é solto, eles revelam sua verdadeira natureza, unindo-se contra o Senhor e os seus santos, porque haverá santos, haverá aqueles que não vão se corromper. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Esse último levante da humanidade rebelde contra o Senhor e seus santos, importante notar que os crentes aqui estão glorificados, que reinaram com Cristo durante o milênio, não têm mais natureza pecaminosa e por isso não participam da rebelião. O ataque é direcionado contra eles, mas eles permanecem invioláveis, santos e seguros. O povo de Deus não será enganado, pois já foi redimido, glorificado, selado para a eternidade. Os que se rebelam são descendentes de pessoas nascidas durante o milênio. Aqueles que viveram sob o reinado visível de Cristo, mas nunca se submeteram a ele de coração. A resposta de Deus é imediata, sem diálogo, sem guerra, apenas juízo. Fogo do céu devora os rebeldes. O mal não triunfará nem por um instante. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Versículo 10. Aqui vemos o clímax da doutrina do milênio e dessa passagem. O fim da influência de Satanás. Ele que foi preso no início do milênio, agora é lançado definitivamente num lago de fogo. O engano acabou. A serpente foi esmagada. A justiça venceu. Então temos aqui verdades fundamentais. Milênio literal mostra que o ambiente perfeito não regenera o ser humano. Somente a graça de Deus pela fé em Cristo transforma o coração. Ao fim do milênio, a separação é revelada. A soberania e justiça de Deus permite a soltura de Satanás como um ato soberano para expor o coração dos homens, então executar o juízo. Nenhuma rebelião escapa ao seu plano. O juízo é eterno e literal. O lago de fogo é real, eterno e consciente. Isso confirma a seriedade do pecado e a santidade absoluta de Deus. Com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. Cristo destruirá o mal definitivamente. Cristo destruirá o mal definitivamente. A prisão temporária de Satanás no início do milênio não é o fim, é apenas pausa antes da derrota final. O que começou no Éden, com o sussurro da serpente, termina aqui como uma voz silenciada para sempre. Satanás é solto no fim do milênio, mas ele é silenciado para sempre. Não é só esse estudo não é só algo futuro, uma cronologia futura. Ele é um retrato da glória e da paciência de Deus. Porque ele reina com justiça, mas também revela que a obediência verdadeira vem de um coração transformado e não de um mundo perfeito. O milênio mostra que nem mesmo a presença visível de Cristo impedirá o coração rebelde de se opor a Deus. E por isso o juízo vem, não como uma reação, mas como uma sentença anunciada desde o princípio. Essa verdade deve quebrantar o nosso orgulho e purificar a nossa fé.
e nos levar a uma vida santa hoje, diante da certeza de que virá amanhã. Temos certeza do que vai vir. Como o fato de que Deus expõe as intenções mais profundas do coração desafia você a viver uma fé autêntica hoje, e não apenas uma aparência de obediência. Você tem tratado o pecado como algo passageiro ou como um inimigo ativo e real que está minando a sua vida espiritual silenciosamente? Mesmo sabendo que os crentes não participarão da rebelião final, ainda vivemos com a natureza pecaminosa hoje. Mesmo sabendo que os crentes não participarão da rebelião final, ainda vivemos com a natureza pecaminosa hoje, onde você tem alimentado as mentiras da serpente como se fossem verdades seguras. O que você está dando ouvido para a serpente? Tenha uma ótima semana. Nos vemos semana que vem. Deus te abençoe.